Olá, a apresentação nunca é demais. Meu nome é Jefferson, sou advogado e professor de Direito. Vamos ver algumas diferenças e algumas igualdades do caso do menino Miguel e do americano George Floyd. Vamos lá? Mas antes, nós temos que saber qual é a diferença de um homicídio doloso para um homicídio culposo. O que é o dolo? O que é a culpa? Bom, o dolo é a vontade. Vontade livre, consciente de produzir um resultado. Dolo é vontade. Vontade, por exemplo, de beber água. Vontade de ficar dormindo. Vontade de passear. Isso é dolo. O dolo pode ser direto, quando a gente quer o resultado. E o dolo pode ser também indireto ou eventual, quando a gente não quer, mas ele se produzir também aquele resultado, dane-se. É o dolo eventual. Quer ver um exemplo? A pega a arma e dá 10 tiros em B. É um homicídio doloso que ele quer matar. Agora, é diferente da pessoa que está dirigindo, o sinal fecha, tem várias pessoas atravessando a rua e ele fala, dane-se, se vou passar, se morrer, morreu, dane-se. É o dolo eventual. Ele querer, ele não quer, mas assume o risco de produzir o resultado. E o que é a culpa? A culpa é uma inobservância de um dever de cuidado. Isso é a culpa. Mas a culpa tem as suas modalidades, que são 3. Pode ser a culpa por imprudência, negligência ou imperícia. Vamos ver por imprudência. A está dirigindo o carro dele e faz uma ultrapassagem perigosa que não deveria, não poderia. Se ele causa um acidente, é um acidente culposo por imprudência. Outro exemplo. A vai viajar e não olha freio, não olha pneu, não olha a água do radiador. Se ele causa um acidente em razão dessas circunstâncias, ele causou um acidente culposo por negligência. Por imperícia, vamos ver um exemplo. O médico não tem capacidade de habilitação técnica para fazer a operação, mas ele insiste e faz. A paciente morre. Então, deu culpa, né? Deu resultado a um homicídio culposo por imperícia. Essas são as diferenças, ok? Entre culpa e dolo. Portanto, homicídio doloso e culposo, ok? Vamos ver algumas diferenças desses casos específicos, tá? Do menino Miguel e do George Floyd. Lá, nesse caso da morte do George Floyd, parece que houve pelo menos ali um dolo eventual. Porque naquela circunstância ele estava falando, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E mesmo assim o policial continuou na mesma posição. Mesmo ele falando por diversas vezes, eu não consigo respirar. O policial continuou na situação e ele veio a falecer. Aqui já é diferente. Aqui nós temos lá no Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º, a omissão penalmente relevante. O que é isso? É quando a pessoa podia e devia agir e não age. Nesse caso, nós temos também algumas modalidades que, na verdade, pode ser uma omissão quando a pessoa podia e devia agir, porque a lei manda, quando a pessoa devia agir porque assumiu a responsabilidade de evitar o resultado, ou quando a pessoa, com a atitude anterior, criou risco. Nesse caso do menino Miguel, a patroa da mãe do menino Miguel assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Ela ficou tomando conta de uma criança de 5 anos. E quando ela deixou essa criança sozinha, é evidente que poderia acontecer alguma coisa. Então, ela praticou exatamente isso, um homicídio culposo. Em qual modalidade? Negligência. Porque ela foi negligente, ela não teve o cuidado que deveria tomar, tá certo? Outra diferença, lá nos Estados Unidos, a fiança foi de $1.250.000. Aqui no Brasil, a fiança foi de R$20.000. Bom, e o que é fiança? Fiança é um direito que o agente tem após uma caução ou assumir determinados compromissos de responder o processo em liberdade. A fiança serve para isso. Lá ele não conseguiu, aqui ela conseguiu. Ok? Mas e qual é a igualdade ou quais são as igualdades? Bom, ambos eram pretos, ambos eram pobres. E aí? Qual é a igualdade? Bom, a igualdade é que a ciência criminológica, a criminologia, tem uma teoria que fala muito sobre isso. É a teoria do etiquetamento, da rotulação ou do labeling approach. Essa teoria diz o seguinte: algumas pessoas são estigmatizadas pela sociedade. Quer ver um exemplo? Existe um preto
e um branco, a polícia vai em cima de quem primeiro? Do preto. Existe um pobre e um rico, a polícia vai em cima de quem primeiro? Do pobre. Existe aquele que estuda no colégio particular e aquele no colégio público. Hoje, teoricamente, quem é que sabe mais, seria o mais inteligente? O da escola particular. Então, esses são estigmas, muitas vezes, que a sociedade causa nas pessoas. E nesses dois casos, né, nos parece que isso está muito bem claro. São pessoas estigmatizadas. E tanto faz se são adultas, como o George Floyd, ou se são crianças, como o menino Miguel. Ok? Nesses dois casos, isso fica muito bem evidenciado, infelizmente. Ok? Bom, gente, espero que tenha gostado desse bate-papo rápido, né? Mas muito interessante desses dois casos. Por favor, dê seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, ok? Mas como são dois casos muito difíceis, eu vou deixar aqui esse lindo louvor que faz a gente refletir que tenhamos fé. Temos que ter fé. Tenhamos muita fé.